Eu sou o Denis, engenheiro, nós somos a AED Engenharia. Bom, nesse áudio eu quero tratar de um item aqui interessante, né, que alguns clientes nossos nos solicitam, fazem algumas perguntas, que é a respeito do emprego de terminais nos circuitos terminais, né, de instalação para ligação junto aos disjuntores, dentro dos quadros elétricos. A NBR 5410 ela não tem um item diretamente que diz é obrigatório instalar terminal conector na extremidade do cabo ligado ao disjuntor. Não existe isso dentro da norma. O que a norma faz é exigir que as conexões sejam adequadas ao tipo de condutor e que elas garantam continuidade elétrica e resistência mecânica. Isso nos leva a uma prática de uso no mercado de ilhós, de pino, de olhau e etc. Tudo principalmente para os cabos flexíveis. Um item assim mais referenciado com base normativa na NBR 5410 é a seção 6, que trata das instalações de linhas elétricas. Lá a norma estabelece que as conexões devem ser apropriadas da seguinte forma. A seção 6.2.8 trata das conexões dos condutores. A conexão tem que garantir uma continuidade elétrica durável, resistência mecânica adequada e compatibilidade com o material e a seção do condutor que está sendo ligado. Isso inclui considerar o tipo de condutor, se ele é rígido ou flexível, e a quantidade de fios que estão conectados no borne. Ou seja, se o borne do disjuntor não for projetado para um cabo flexível diretamente, é imperativo o uso do terminal adequado. Um outro ponto importante para nós citarmos na norma são os itens 6.2.8.14 e 6.2.8.15, que tratam da obrigatoriedade de conectores apropriados em determinadas situações, como, por exemplo, as emendas de condutores de alumínio e conexões entre cabos de cobre e alumínio. Isso reforça o princípio geral da norma que as conexões devem usar dispositivos apropriados sempre que necessário, com segurança. E onde aparece a exigência prática dos fabricantes? A obrigatoriedade aparece nos manuais. Né? O Manual dos Disjuntores, segundo a IEC 60898 e a IEC 60947, e a NBR 61439, que trata diretamente dos quadros elétricos. Muitos fabricantes ainda especificam, por exemplo, que os cabos flexíveis sejam obrigatório o uso de pinos ou ilhós nas extremidades. Cabos no mesmo borne é obrigatório usar um conector duplo e não fazer uma conexão direta com um cabo sem terminal na extremidade. Lembrando que a NBR 5410 proíbe o uso de estanho para a extremidade dos condutores. Por risco de sobreaquecimento, ele pode derreter e provocar um curto-circuito. Se você não segue essas orientações, a instalação fica fora das condições de uso dos equipamentos, conforme o manual. Aí nós temos a seguinte conclusão: a NBR 5410 ela não diz explicitamente que é obrigatório o uso de terminal, mas ela diz que ela exige que a conexão seja adequada, seja compatível com o condutor empregado e tenha resistência mecânica e elétrica na conexão. Para atender esses três itens, a prática de mercado com o uso de terminais de cabos flexíveis nos leva ao emprego de terminal. É uma consequência, não é uma obrigatoriedade, né? É muito importante observar que se um cabo flexível for apertado diretamente no borne, os filamentos, os fios que compõem aquele cabo, eles ficam soltos. E se eles forem cortados pelo parafuso, normalmente é uma não conformidade. Isso está previsto na seção 6.2.8 como conexões inadequadas. Na NBR 5410, a exigência de conectores nas extremidades, junto aos condutores, eles aparecem na seção 6.2.8, né? Que tem prescrições aplicáveis aos terminais dos condutores junto aos bornes. Por exemplo, as conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de contato independa do material isolante.
É vedada a aplicação de solda, estanho na terminação dos condutores para conectá-los a terminais ou dispositivos ou equipamentos elétricos. Os meios de condução para ligação direta de condutores de alumínio a terminais devem atender aos requisitos aplicáveis da norma para conexões em alumínio. As conexões em alumínio com aperto por parafuso devem assegurar pressão adequada ao condutor. O torque adequado deve ser fornecido pelo fabricante do conector ou do equipamento que incluam os conectores. As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas ao tipo e tamanho do conector utilizado, de acordo com as recomendações do fabricante do conector. Em condutores de alumínio, somente são admitidas emendas por conectores por compressão ou solda. A conexão de cobre e alumínio deve ser realizada exclusivamente por meio de conectores para esse fim. Complementarmente, o item 6.2.9.2, que trata das extremidades das linhas, ele diz que a continuidade da proteção contra influências externas deve incluir as extremidades das linhas elétricas, especialmente os pontos em que elas penetram nos equipamentos, assegurando estanqueidade quando necessária. Um exemplo são os prensa-cabos. Uma conclusão técnica objetiva é que a NBR 5410 trata da obrigatoriedade de utilizar meios de conexão adequados, sejam eles por compressão ou prensados com controle de torque, proibição de solda e estanho nas terminações, requisitos também para alumínio e uniões entre cobre e alumínio. Para aspectos de proteção e vedação das extremidades, onde os cabos penetram nos equipamentos e nos quadros, o item 6.2.9.2 trata diretamente disso. As normas da ABNT elas são de observância e aplicação assim, obrigatória, conforme Código de Defesa do Consumidor. Então, são leis aplicáveis. A NBR 61439, capítulo 3, trata diretamente dos quadros. Tem um requisito que trata da obrigatoriedade de bornes e terminações para conexões de condutores externos. Isso está no item 8.8, bornes para conduções externos. O quadro deve ter pelo menos um borne de neutro para cada circuito de saída que necessite de borne de neutro. Esses bornes devem ser localizados e identificados em sequência com seus respectivos bornes de condutores de fase. O quadro ainda tem que ter, no mínimo, 2 bornes para os condutores de equipotencialização de proteção da instalação elétrica, adicionais àqueles que já são necessários para os demais circuitos. A tabela AA1 são os itens sujeitos a acordo entre montador e usuário. Aqui é um item muito importante, porque ele lista explicitamente condutor de fase, externos, seções e terminações. A referência na seção 8.8, confirmando que as terminações e bornes fazem parte dos requisitos que devem ser definidos para os condutores externos. Requisitos de verificação relacionados à torque e fixação dos bornes são tratados na seção 10.10.231. E lá ainda acrescenta que a ausência de instruções do fabricante, isso é muito importante citar, que o torque de aperto aplicado aos bornes deve ser conforme os torques especificados para ensaio de elevação de temperatura das normas e dispositivos apropriados. A tabela 102 fornece valores de torque e aperto para verificação de suportabilidade mecânica dos parafusos e bornes. Uma conclusão técnica objetiva é que a exigência de disponibilizar bornes e terminações nas extremidades dos condutores para conexão aos dispositivos, incluindo os disjuntores dentro dos quadros elétricos, está fundamentada na seção 8.8, bornes para condutores externos, e é complementada pelas disposições de verificação de torque no item 10.10.231, tabela 102, além das referências explícitas a terminações na tabela A1. Se nós olharmos os disjuntores, mini disjuntores na ótica do fabricante, o manual do fabricante normalmente permite cabo rígido diretamente, mas cabo flexível geralmente recomenda a exigência de terminal.
Um exemplo é a linha de mini disjuntores, por exemplo, da Siemens, o Centron 5SL, que é muito empregado, mas ainda a gente vai ter WEG, Schneider, que também tem a mesma linha de produtos, são especificações típicas de mini disjuntores. Os manuais da Siemens, eles estabelecem condutor rígido classe 1 ou 2, podem ser conectados diretamente no board do disjuntor. Condutor flexível classe 5, esse aqui é recomendado o uso do terminal, tá? E flexível com ilhós, é permitido. Em muitos modelos ainda vem no manual as bitolas dos cabos, por exemplo, de 0,75 a 35 milímetros, condutor rígido. Até 25 milímetros quadrados, o flexível com terminal. Isso ocorre porque o Borne é do tipo parafuso com placa de pressão. E isso não garante continuidade quando nós estamos falando de um cabo flexível que tem muitos filamentos. E aí pode acontecer da placa do parafuso cortar esses filamentos, né, e reduzir a continuidade do cabo ou provocar superaquecimento da ligação, derretendo o terminal do disjuntor. Sem assim um terminal na extremidade do cabo, é fácil a gente elencar os seguintes problemas: o espalhamento dos filamentos do cabo, os fios podem ser cortados pelo parafuso do Borne do disjuntor, pode gerar mau contato com superaquecimento, aumenta a resistência de contato. E normalmente por isso os fabricantes recomendam e citam o terminal conforme a DIN norma alemã 46228. Essas observações elas são obtidas na NBR 5410, que são as exigências adequadas para o tipo de condutor, e a NEC 61439, que recomenda o uso de terminais para cabos flexíveis. É muito comum nas inspeções técnicas em quadros que não possuem terminal vir a observação: condutor flexível ligado diretamente ao disjuntor sem terminal. Isso não é uma proibição explícita, mas é considerado uma má prática de mercado. Então é isso. Eu sou o Denis, engenheiro, nós somos AED Engenharia. Pensou projeto, pensou AED. Eu sou o Denis, engenheiro, nós somos a AED Engenharia.